Pronto, gravando de novo, tá, pessoal? Ele tá aí. Beleza, tudo ok? Vamos nessa? Então vamos lá. Tarefas. Entenderam, né? Como é que é o esquema? Quero corrigir a questão final da aula, tá? Nesse intervalo. Beleza, vamos lá. Eu vou olhar tudo, viu? Por quê, pessoal? Vocês estão vendo a prova aqui agora? Sim. Pronto. Nessas questões, elas são muito, assim, dissertativas e subjetivas. Obviamente tem um norteamento, né? Então, não tem, assim, uma resposta correta. Tem muitas coisas que podem ficar corretas, tá? Algumas coisas que faltou você escrever. Quem escreveu demais, falou muita coisa, pode ter errado ali e perdido, tá bom? Então, assim, às vezes, realmente, eu respondi o que o cara perguntou, né? Então, tem, como nessa aqui, ó, na questão número 1, é uma questão que pede para você conduzir um caso. Conduzir um caso não é, vou fazer A, B, C, D. Não. Como é que você faz aí? Tem pessoas que lidam melhor do que outras. E nesse tipo de prova é muito comparativo, tá? Não é como aquelas questões de outras disciplinas que a galera bota, que é tipo questão de residência e tal. Não. Aqui é bem comparativo mesmo. Um aluno escreveu isso, outro aluno escreveu isso. Opa, essa questão foi muito completa. Então, obviamente, você vai se basear por esse aluno. Então, nesse tipo de questão, é importante o quê? Você escrever bem. Você escrever bem, trabalhar a sua escrita, ver alternativas do que você pode colocar lá ou não, certo? Então, isso é muito importante, tá? Então, nessa questão aí, para ficar no vídeo, em uma situação em que você está em um ônibus e um dos passageiros tem uma convulsão por causa de um ataque epilético. Imagina que você já sabia, porque pode ser que uma convulsão por outra coisa. Mas você sabe lá, por algum motivo, que é um ataque epilético, tá? Por exemplo, nessa questão, tem gente que diz assim, dá antiepiléticos para ele. Gente, você não pode fazer isso nunca, entendeu? Nunca. Você não é médico, e mesmo se fosse, o cara também não sabe se ele é epilético ou não, vai dar aquele medicamento, então tem que ter toda uma conduta, tá? Aqui, a gente é o quê? É um profissional de saúde que tem que fazer uma conduta de emergência naquele momento. O que a gente faz, pessoal, muitas vezes é o quê? É deixar o cara apto ali para viver, entendeu? Não é tratar naquele momento, não, certo? Então aí, ó. Aí teve um passageiro que disse, cara, segura a língua dele. Dei até um exemplo desse, né, que aconteceu comigo uma vez, há muito tempo atrás. Aí a orientação, está correta ou não? Tá? A priori, né, obviamente, a gente já sabe que não. Como é que você conduz o caso, nesse caso? Uma sugestão, pessoal, de resposta aí é o seguinte. Uma pessoa, né, que ela tá tendo uma convulsão, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É deixar o local para ela apto para que ela não se machuque, certo? Então, muitas pessoas falaram isso e tal. A convulsão, ela é autolimitada, que a gente chama. Então, numa convulsão autolimitada, ela vai passar, tá? Ela vai passar. Se for algo mais grave, ela vai não só não passar, ou ela pode demorar muito tempo. Então, algumas pessoas também já falaram isso. Geralmente, uma convulsão vai durar ali de 1 a 2 minutos. Uma crise de ausência, por exemplo, ela dura 30 segundos. Tá? A gente até brincou lá no caso do Scooby, né? O cara, do nada, 10 segundos. Ele parou. Convulsão ela pode durar 20 segundos. A gente pode ter convulsão em várias partes do nosso corpo. Pode ser só na mão, pode ser no corpo todo, pode ser no intestino. Eu já vi casos que uma pessoa tinha uma convulsão no intestino. Então ela tinha dores enormes, enormes, não sabia o que era, tomava tramal, morfina, não passava dor nunca, nunca. Tomou carbamazepina, passou. Por quê? Porque a dor dele era uma convulsão localizada em determinado órgão, no caso era o intestino, certo? Em alguns casos, você tem que chamar o SAMU, chamar uma emergência. Então, tudo isso aí você ia construindo a sua ideia. Então, qual é a conduta nesse caso? Deixar o local, né, como eu falei para vocês, apto ali para o cara não se machucar. Muitas pessoas tiveram a atenção de dizer para o paciente, disseram assim, fala para o paciente ficar de lado, o paciente está inconsciente, então você tem que fazer isso, então já é não é um erro, né? Não é uma forma correta de se escrever. Então, colocar o cara ali meio que de lado, nem sempre vai ter secreção, nem sempre tem secreção, certo? Mas se tiver ele de lado, já evita ali que ele tenha um engasgo, tenha uma aspiração, gerando ali possivelmente uma pneumonia química mais na frente.
entendeu? Então, tudo isso é uma conduta, segurar a cabeça, tá? Teve gente que disse, afastar os objetos do local, isso é importante. Tudo isso aqui deveria estar completo aqui, né, nessa questão, para atingir os 15 pontos. Professor, que situações o cara perderia ponto aqui? Detalhes, como não fornecer, assim, tempo de duração de alguma coisa, tá? A forma como você fazia. Ganhou 10 pontos quem escreveu que, deixar o paciente de lado, tirar as coisas ao redor dele. Isso é uma pessoa comum vai saber fazer, certo? Mas você, como profissional de saúde, tem que saber um pouco mais, saber que aquela condução ali vai durar até uns 2 minutos, porque se durar mais do que isso, você precisa chamar o SAMU, certo? Por quê? Porque já é um estado mais grave, aquele paciente ali já está tendo um delírio tremens, então está muito, muito mais grave. Então, ele tem que ter um atendimento. Se ele não parar nesse tempo, aí chama os caras, a emergência. Então, toda essa condutazinha aqui, pessoal, levaria você a não perder um ponto. Ou, certo? Quem atingiu 15 foi quem completou tudo isso aí bem direitinho. Beleza, nessa questão. Tem alguma dúvida, algum comentário? Professor, mas e se? Pode falar agora. Por caso para sempre, essa questão. Pode escrever no chat, viu, pessoal? Se tiver com vergonha também. Ninguém? De boa? Posso ir em frente? Morreu essa aí? Como é, Alves? Alguém tem alguma dúvida, um questionário nessa questão? Eu posso ir para frente? Passei para outra, eu não volto para ela não, viu? Vocês estão me ouvindo bem direitinho, né? O povo calado, eu vou entender que tá ok, certo? Sim, tá ok, professor. 2. Essa segunda questão valia mais, tá? Teve gente, pessoal, que escreveu uma frase, assim, tipo, é isso. E aqui, quando a gente pede para descrever, é interessante descrever mais. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, ó. Deixa eu fechar aqui e abrir um aqui, ó. Teve, assim, umas respostas que foram perfeitas mesmo. Perfeito mesmo. Só ver aqui, devolvido. Vamos abrir, vou abrir um aqui, ó, para não mostrar o nome de ninguém, né? Deixa eu botar aqui nas questões aqui, ó. Opa, as perguntas. Na 2. A segunda questão. Essa pessoa atingiu aqui 20 pontos. Ó. 20 pontos. Vai de cima para baixo, né? Algumas pessoas aqui, ó, 10, tal ponto, certo? Vou pegar aqui um de 20 que eu achei aqui muito massa. Às vezes, uma coisa, né? Respondeu. Mas pegar esse aqui, ó. Certo? Esse aqui, ó. Essa resposta aqui, ó. O que foi que essa pessoa disse? Ó? A duloxetina, né? Primeira pergunta lá, né? Ele diz, ó. A depressão é uma das doenças mais preocupantes da atualidade. Até o século passado, não havia um consenso por parte da comunidade científica sobre as causas e características que definem a doença. Como a gente falou lá, tem a teoria das monaminas e tal. Tudo aquilo ali tem como teoria a depressão. De onde é que vem a depressão? Tem gente até hoje que diz, a depressão é frescura. Não é, né, pessoal? Tem gente que confunde um estado de tristeza com um estado depressivo. O estado depressivo passa longe do estado de tristeza, certo? Que é o contrário, a mania e a felicidade, né? Um cara que está feliz, um cara que está feliz, está pleno. Um cara que está no estado maníaco é um estado que ele não se controla. O estado maníaco é o quê? É o que ele pega os 100 mil reais que ele tem guardado no banco e gasta tudo num dia, num cassino, por exemplo. Ele não está feliz, né? Aquele cara está louco, ele está maníaco, entendeu? Então tem essa diferença, certo? O cara triste, ele vai só escutar ali músicas tristes e tal. O cara depressivo, ele tem tendência suicida, entendeu? Então é bem mais grave mesmo, tá? Porque a gente tem o costume de dizer assim, o cara tá triste, tá depressivo. É diferente. Essa média aqui, pessoal, foi de 15,6 em 20 pontos. Então, a grande maioria, 90% aqui, atingiu de 15 pontos para cima, tá? Alguns que não atingiram a totalidade. Então, ó, um exemplo aqui de uma resposta interessante. Ó, a duloxetina é um fármaco com importante papel antidepressivo. A classe farmacológica dela é o quê? É a inibição da recaptação tanto da serotonina, o cara até botou 5-HT, que é como a gente chama ela, quanto da noradrenalina. Tá? E como é que ele faz isso?
Foi perfeita essa resposta. Ele inibe, ó, o transportador da serotonina. Então, ele inibe a recaptação lá do transportador da serotonina e a serotonina fica mais tempo na fenda sináptica. Ela ficando mais tempo na fenda sináptica, ela tem mais efeito. Então, por isso que o cara fica mais alegre, tem todos aqueles efeitos melhorados da serotonina, certo? Na noradrenalina. Noradrenalina também. E o que é que ele inibe? Inibe o transportador da noradrenalina. Então, a gente tem dois neurônios, né? O neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Então, quando a gente utiliza a duloxetina, por exemplo, que é um dos mais atuais, esse medicamento antidepressivo, a gente consegue inibir esses dois receptores, tanto da serotonina quanto da noradrenalina. Muita gente escreveu, pessoal, sobre a dopamina. Não está correto ainda falar sobre a dopamina. Assim que ele saiu, era interessante, os caras fizeram um estudo para ver se tinha alguma relação com a dopamina, mas viram que era, em sua maioria, né, o quê? A nora e a serotonina, certo? Pronto. Então, quem fez isso, falou da dopamina e tal, perdeu uma certa quantidade de pontos, certo? É o que tinha na internet. Então, quem fez o Ctrl+C, Ctrl+V aí, né? Então, ó, sendo assim, ó, esse fármaco, ele é o quê? Qual é a classe dele? É um inibidor de recaptação de serotonina e de noradrenalina. Algumas pessoas disseram assim, ele é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Lembra que isso aí, pessoal, é uma outra classe, ó. A fluoxetina, paroxetina, a esses sim são quem? São inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esse aqui não. É tanto de serotonina como de noradrenalina. Você já pensa, ó, se ele recapta, né? Ele inibe a recaptação de seroto e de nora, ele não pode ser seletivo. Entendeu? Ele é seletivo quando ele vai inibir só a recaptação de um, certo? No caso lá, do IRSS, é só serotonina, que não é serotonina e noradrenalina. Então o cara falou tudo certo, perfeito. Aí chegou no final, a classe do medicamento é inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Aí perdeu ponto. Entendeu como é que a gente vai tirando pontos? Tá? Aí ele falou outras coisas aqui a mais, né? Tipo, hoje, ó, caracterizado pelo ponto de vista farmacológico, inibição ligeiramente potente é mais da serotonina do que a da noradrenalina, né? Por isso que ele tem um efeito antidepressivo. Quando a gente recapta mais, inibe a recaptação mais de noradrenalina, a gente tem mais efeitos cardíacos, como pressão arterial alta, tem agitação, aumento da frequência cardíaca, certo? Tudo isso. Na serotonina não, tem mais aqueles efeitos mais centrais, né? Aumento da felicidade, do prazer, do gozo. Então, tudo isso é relacionado à serotonina, certo? Essa questão aí, ó, muito de boa também, tá? Deixa eu passar para a próxima aqui. Terceira. A segunda, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Professor, só uma pergunta. O senhor achou que essa pessoa que falou e discorreu muito, ou o que ela falou estava bom? Não, o que falou estava ótimo. Respondeu tudo a pergunta. Não esticou mais, nem esticou menos. Questão de 20 pontos, dava para ter escrevido um pouco mais, né? Tem algumas aqui de 10. Deixa eu ver se essa era 15 pontos essa. Mas tem Então umas eu que acho de que eu 10. tirei menos que essa pessoa, porque eu escrevi muito menos. Só que resumido, mas então não estava tão explicado como aí. Aí tava bem perfeitinho mesmo, tá? Outra coisa, pessoal, que eu quero que, assim, não é nem para as provas aqui, não, porque isso aí para cá é diferente, é para sua vida mesmo. Eu sei que, assim, a gente tem não é nem uma habilidade, é um costume de escrever menos. Quem é que, me diga aí, ó, quem foi que fez a última redação aqui? Provavelmente só se alguém fez Enem, fez a última redação, o último texto grande, né? Então a gente não tem o costume de escrever. E às vezes a gente não sabe, né? Escreve errado e tal. Quando vocês estiverem, ó, porque vocês vão passar prontuários, entendeu? Se estiverem no hospital, estiverem em ambulatórios, em algum setor de saúde, vocês vão passar prontuário. Então você vai escrever lá no prontuário. Imagine você escrever lá coçando com SS, enfim, entendeu? Então isso aí pode prejudicar a sua imagem, certo? Então como é que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Óbvio que eu não tirei ponto porque você escreveu errado, óbvio, certo? Só um alerta aí pra galera, né? Dar uma escrita melhor. Como é que você sabe isso? O problema maior da gente, sabe o que é? O WhatsApp. Você vai estar no WhatsApp, aí você escreve certo, só o CRT, né? Óbvio, quem é que não faz isso? Eu faço isso. Valeu, é VLW. Não tem nem W no valeu, entendeu?
Então, essas coisas a gente vai e coloca também. Eu vi muito, fui O escrevendo. professor levava carão da farmacêutica lá no hospital, porque eu abreviava no aviamento. Sim. Aí ela, Pâmela, quantas vezes eu vou te dizer que tu não é para abreviar? Gente, eu já vi gente perdendo emprego, viu, por conta disso. Na seleção da Pagamentos, por exemplo, não era nem para falar em farmácia, né? Mas já falando aqui. Porque aqui meu objetivo é ajudar você, né? É para preparar você para o mercado de trabalho, é para a realidade. Se fosse só para o campo teórico, nem queria nem ser professor, né? Sou professor desde os 16 anos por causa disso. É para você para a vida. O cara vai fazer a seleção da Pagamentos, aí lá tem uns textos, né? Algumas coisas. O cara manda escrever uma frase, ele já sabe ali como é que é. Entendeu? Você escreve a frase, pronto. Tipo, eu já vi seleção que a letra da pessoa era inelegível, não tinha como entender. É até bem cruel, né? Porque a gente lê letra de médico que o cara nem entende, entendeu? Cara, como é que é isso aí, mano? Entendeu? E é mais é isso, é a realidade, certo? A realidade é essa. Então, escrever é bom para você treinar, tá? Vamos para essa terceira questão aí, ó. Bem de boa também, a questão que foi, né, dissimulado, tá? Era inadmissível errar esse tipo de questão, e algumas pessoas erraram. Inadmissível. A questão que estava quase igual o simulado. Se não estava quase, estava igual do simulado. Teve gente que errou. Primeiro essa pessoa aqui, ó. Certo? Várias pessoas erraram. Não tem o nome das pessoas que erraram, não, meu pessoal, aqui. Olha aí, ó. Imagine a situação hipotética em que uma mamãe está amamentando, né? Foi carinhoso aí. E necessita de um determinado medicamento para restabelecimento de saúde. Vai ao posto de saúde e lhe pergunta se pode tomar aquele medicamento. Certo? O cara vai lá e lhe pergunta, eu posso tomar esse medicamento aqui? Aí você deu a bula e tal, né? Como a gente já discutiu essa questão aqui lá naquele simulado. Sabendo que tal medicamento tem baixa ligação às proteínas plasmáticas, cerca de 1%, certo? Você consideraria ele seguro? E responda sobre os princípios da farmacocinética, aquele que a gente estudou nas duas aulas iniciais. Utilizando os conhecimentos sobre a fase, ainda expliquei, ó, de distribuição. Olha aí, pessoal. Teve gente que falou assim, não é seguro. Aí explicou de uma forma totalmente aleatória. E eu dei para vocês a resposta. Né? Se você copiasse e colasse, tirava aqui a pontuação. Às vezes, né? Teve uma disciplina uma vez que eu dei, não aqui, em outra instituição. Professor, com licença, mas Oi. tinha essa pergunta aí no simulado que o senhor passou. Aí poderia colocar a sua resposta, era? Não, ali eu disse Tá que era no- uma. O que foi que eu Tá? falei? Que era uma. Até que eu esqueci agora. Sugestão de resposta. Né? Sugestão. Falando, puxando aquilo ali, dava certo. Se você copia e cola, né? Fica o meu pensamento lá, entendeu? Às vezes eu digo. Aí eu falo assim, entendeu? Tipo, aí eu escrevi lá, entendeu? Não sei o que e tal. Lógico que você ia ajustar todinho pela resposta, tá? Só a gente tem que ser o mais, né, esperto nessas horas. Certo? Que tem que ser assim mesmo. Ó, um exemplo para vocês hoje. Eu estava lá no laboratório lá no Ibane. Tava eu, um colega, né? E tava a doutora. Chegou e tal. O cara era amarrado demais. Não desenrolava nada. Tinha um negócio, tinha tudo, ele ia pro Google, tudo. E a professora viu que eu era muito mais assim, ó. Ou seja, quem é que ficou do lado dela acompanhando o dia todinho, aprendendo um rumo de coisa, um rumo de doença que nunca vi na vida? Eu, quem é mais desenrolado, entendeu? Então, às vezes, isso aí, ó, vai favorecer muito. Quando vocês saírem daqui, desse curso, vocês vão fazer um outro curso, que eu espero que ninguém pare, né, só nisso de estudar. Vocês vão ver que esse curso vai abrir a mente de vocês, ó, muito para outras coisas, entendeu? E é assim que acontece, tá? Às vezes, a gente, ó, se mais desenrolar. Isso aqui tá lá no simulado de vocês. Ó, a gente sabe que é inseguro. Só que, ó, se eu for circular algumas coisas aqui, ó, opa, o que é que eu ia botar aqui, ó? Princípio da farmacocinética. E o que mais, ó? Distribuição. Teve gente, ó, que falou coisa de excreção. Teve gente que falou coisa de absorção. Não tinha nada a ver. Nada a ver, certo? Aí vai perdendo ponto, tá? O que é que acontece, pessoal? Vamos entender aqui mais uma vez. Ó, que isso aqui é importante, você ter essa compreensão. Ó, quando um medicamento ele está com baixa ligação à proteína plasmática, é porque ele fica o quê? Mais distribuído pelo corpo. Imagine o seguinte, ó, você está vendo aqui, né, meu vídeo. Então, essa caneta aqui, ó, é o medicamento. E a minha mão é a proteína plasmática. A proteína plasmática, ela pega o medicamento e leva para o corpo todo. Certo? Distribuído todinho. Mas para ele chegar lá, ó, e ter o seu efeito, ele tem que despregar da proteína. Então, quanto mais ela é solta, digamos assim, quanto menos ligação tiver, mais tóxica ela vai ser,
tá? Mais efeito farmacológico ela vai ter, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que o Renato falou uma coisa. Não. Não, aqui é impressão minha. Certo? Então, o que é que acontece? Quando ele está muito disponível assim, ele vai passar pelas membranas, vai se distribuir. Então, ele se distribui por vários órgãos, tá? Incluindo o quê? Lá na mama. Estando na mama, ele vai pela glândula mamária, vai para o leite, e aquele bebê ele vai entrar em contato com aquele medicamento, certo? Então, é esse o motivo pelo qual ele não é seguro. Aí você tinha que falar o quê? Ó? Da fase de distribuição do corpo. Falar que ele não é seguro porque ele está muito disponível, e ele pode passar, né, por essas membranas e parar lá no leite e o bebê está amamentando. Aí teve gente que perdeu o ponto que disse assim, ó. Não é aconselhável amamentar quando a mãe está tomando esse medicamento. É bem cruel, né? É melhor você trocar o medicamento ou você trocar de amamentar? Lógico que você vai ter que amamentar. Porque senão a mãe está fazendo tratamento. Vou deixar de amamentar o meu bebê porque eu tenho que tomar esse medicamento. Você vai tomar outro medicamento, pessoal. Então, imagine que nessa, é por isso que existe uma porrada de medicamentos. Deu vários. Que tem que ter alternativa. Imagine uma mãe que ela é epilética, ela não pode amamentar. Aquele bebê já está o quê? Digamos assim, proibido de tomar aqueles anticorpos, né, aquelas proteínas importantes do leite, porque a mãe toma aquele medicamento. Não, você vai trocar. Se não tiver jeito, aí sim ela toma fórmula, por exemplo. Entendeu o raciocínio? Então, às vezes a gente tem um raciocínio assim que faz a gente perder ponto, certo? Acredito que essa questão aqui estava muito de boa, tá? Isso que pegou aqui, ó, os 15 pontos. Deixa eu ver aqui, dois aqui, ó. Dois aqui, essas duas pessoas. Não, como as ligações às proteínas plasmáticas é muito baixo, o medicamento fica muito disponível para ser excretado no leite, e por isso ele é seguro para tomar amamentando. De baixo. Não é seguro como a ligação às proteínas é muito baixa. O medicamento fica muito disponível para ser excretado no leite, e por isso não é seguro para tomar amamentando, por conta seria tóxico para o bebê. Você vê que são duas respostas diferentes, mas são duas respostas corretas. Entendeu? Isso aqui, ó, não, como a ligação à proteína plasmática é baixa, o medicamento fica muito disponível para ser excretado no leite, por isso ele não é seguro para tomar aumentando. Então aí, ó, você percebe que 3 pessoas fizeram de maneira diferente. Isso aqui nem respondeu, acho que foi. Mas mesmo assim estava correto, né? Então as palavras-chave eram que era distribuição, ficar muito disponível, ficar muito tóxico, certo? Então, tudo isso aí você poderia colocar na sua resposta. Beleza, galera? Posso ir para frente? Passou um tempo nessa questão aí. Eu falei aqui no começo, tá? Que aí você pode perder ponto, mas não fica com medo com isso não, entendeu? Fica com medo não. Se você, escrevi, professor, escrevi isso aí. Dá uma olhada na minha questão, eu dou uma olhada de novo, pessoal, não tem problema não. Às vezes acontece, tá? De a pontuação aumentar também. Mas, às vezes acontece de abaixar, né? Mas é mais raro isso acontecer, né? Mas sempre pode melhorar. Bom, vamos aí, ó. Essa questão aqui também, igual. Era inadmissível erro nessa questão. Não dava para errar, não. Tem gente que diz assim, ó, imagine, né, que você trabalha na farmácia, tá? Botei imagine, faltou o izinho aqui. Comercial e recebe uma grávida. Uma grávida chega com prescrição de valproato, que é o Depaquem, né, o de referência. Como você... E aí, ó, por isso que eu coloquei. O valproato é o quê? É o nome genérico. Depaquem é o quê? É o nome de referência. Aí teve uma questão sobre isso lá no final. A galera enrolou. Eu acho que umas 2 ou 3 pessoas atingiram os 10 pontos. A maioria foi 5. Por quê? Porque esqueceu de algumas coisinhas, né, básicas que vão lhe perguntar. Gente, ó, para mim, a questão mais importante era aquela. Mas vamos chegar lá, tá? Então, olha como é que é a resposta. Como você procede para orientar esse paciente? Não tem uma resposta correta, não. Uma não. Você pode orientar de várias formas. Mas você tem que fazer o quê para aquela pessoa? O mínimo. Tem que ser o mínimo. A gente diz assim, ó. Eu simplesmente dispenso, porque teve essa resposta. Eu dispenso o medicamento, né? Vendo lá e tal, porque o médico passou. Então, pronto. Não é assim, galera. Você tem que assumir responsabilidade. Você é um profissional de saúde. Se você vê o errado, você tem que fazê-lo. Tá? Você tem que corrigi-lo. Então aí, ó. Chegou. Mulher tá grávida. Tá grávida. Chegou com valproato. Por que ela pode ter chegado com esse valproato? A gente já sabe que não pode. Ele causa muitos problemas, né? Por que pode ter acontecido isso? O médico prescreveu sem saber que ela estava grávida. Entendeu? Olha aí uma situação hoje. Teve uma paciente mulher, né? Uma paciente mulher, que ela chegou lá e ela estava com acne.
Aí a médica passou isotrationina. Isotrationina, ele causa má formação no bebê e tal, ele é embriotóxico. Então, ela não pode estar grávida. Mesmo tomando anticoncepcional, a menina, 21 anos e tal, a médica pediu o quê? Pediu um beta-HCG, porque pode ser que ela não saiba, né? Quantas vezes a gente não viu aí a mulher tomando pílula no dia seguinte, mesmo estando tomando anticoncepcional, e engravidar? Acontece, galera, acontece. A sorte aí não tá, né, a favor dessa pessoa não, mas acontece. O bebê ir nascer com um DIU na mão, quem nunca viu, né? Essas fotinhas. Eu já vi isso. Já peguei assim um DIU da mão do bebê. Professor, não fala de bebê não, que é para não atrair, Deus me livre. O meu DIU expulsou essa semana, eu fiquei internada com hemorragia. Quero nem conversa com esse negócio de DIU. Estão me falando, já me pedi, muita gente, tipo, 200 pessoas já me pediram para fazer, tipo, histórias explicando, né, isso. Porque só na aula eu falo, e a galera tem essas dúvidas e tal, e tem muita gente que tem essas curiosidades, pessoal. E não dá para responder assim 200 de um por um, né, Instagram, por exemplo. Mas eu vou preparar um negócio bem legal e mostrar as diferenças, né, porque hoje tem um Implanon, por exemplo, que ele é muito bom, mas ele tem efeitos adversos também, e ele tem desvantagens. Uma das principais desvantagens do tratamento hormonal, pessoal, é a relação sexual da mulher, que ela fica prejudicada. Ela não consegue ficar tão lubrificada, então, se o parceiro ali, né, não for uma pessoa mais, né, tiver algumas características desenroladas e tal, a pessoa não vai conseguir, vai ficar ruim, a relação vai ser ruim, entendeu? E realmente isso acontece. Às vezes, um amigo meu perguntou uns 3, 4 dias atrás, macho, por que que é assim, né? Aí eu expliquei bem direitinho. Ele, caramba, macho, publica esse negócio, fica legal, faz um post, fica bom. Explica. Isso faz ajudar a você escolher, eu quero DIU. E qual DIU? Mirena, de cobre, de prata? Qual é a diferença deles? Entendeu? Então tem muita pergunta, muita dúvida que se possa gerar, tá? Então pode ela não estar grávida. Achei legal que hoje, né? Aí eu pedi lá, beta-HCG e tal. Que a gente, os estagiários que escrevem, né? Os exames, tudo, né? O cara usa a mesma gente. Aí teve esse meu colega, olha aí como o cara não era desenrolado. Chegou um cara, aí que ele tava tomando o. tava com acne também, né? Aí foi a vez dele fazer lá, fazer a prescrição e tal. Aí a doutora pede os mesmos exames que o Alves pediu para outra, né? Para a menina. Aí ele foi pedir lá todos os exames, né? Triglicerídeos, fração total e tal, creatinina, ureia. Aí ele botou beta-HCG. Aí eu, como é que é, mano? Tu tá entendendo? Você compreende o que eu tô falando? Tipo, ele pediu lá um teste de gravidez para ver se o cara tava grávido, entendeu? Eu, não, mano, apaga isso aí, joga lá a prescrição, entra a professora ver, copia tudo de novo e não bota beta-HCG, não. Percebe que o cara é um homem, né? Ele não vai engravidar, entendeu? Não precisa pedir isso aí, não. Professor, mas eu tenho uma dúvida grande. Essa aí, pergunte. Eu perguntei aos médicos tudo quando eu me internei. Por que é que os médicos ficam teimando que esse negócio de pedir o beta-HCG, se é a transvaginal que a pessoa fez não tem nem uma semana e já tinha feito outro com menos de 5 dias e eles ainda pedem o beta-HCG, eles quase me matam. Essa é a resposta de $1 milhão, tá? Porque existe uma coisa, pessoal, O doutor chamada... disse assim, professor, minha filha, você morrendo negando e eu morrendo pedindo. Eu disse, pois se eu não morrer enquanto esse exame não sair... Galera, ó, ótima pergunta, tá? Ó, existe uma coisa, por isso que nessa área o cara estuda muito, tem que saber muito, pessoal. Existe uma coisa chamada de gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? Gravidez ectópica, ecto significa fora, né? Significa que a gravidez está acontecendo fora do útero. Pode acontecer na trompa, pode acontecer na cavidade abdominal, entendeu? Pode acontecer perto do intestino. Então, se isso acontecer, não pode não pegar no ultrassom. Não sabe no ultrassom, entendeu? Não pode não ver no transvaginal. Então, o beta-HCG, ele vai ser produzido se a pessoa estiver grávida, independente de onde tiver o feto, entendeu? Então, nesse caso, fez lá, viu que na transvaginal não apareceu nada no útero, mas se estiver lá na trompa, estiver na região abdominal, vai ter a beta-HCG e sai lá no teste. Aí o cara já sabe, entendeu? Deus livre guarde. É isso, galera. Então, você vê que acontece muita coisa, né? E essa é uma das situações, tá? Vocês estão me ouvindo de boa ainda? Tá traumatizando as meninas, viu? Não, tô não, pessoal. Porque por isso que mãe é padecendo paraíso, né? Ó, isso é importante o quê? Ó? Existe uma doença muito relacionada a isso, que é a endometriose. Eu não sei se foi nessa turma que disseram que tinha. Ah, professor, tinha endometriose e tal. Não sei se foi nessa ou foi na outra turma.
dá uma dor pra caramba. Pra caramba. O que é endometriose? Endometriose é o seguinte. Quando a mulher menstrua todo ano, né? Todo mês, desculpa, fiz todo ano, né? Todo mês, pronto, voltei. Estão me ouvindo agora? Sim. Na hora da explicação massa, né? Se não pode elogiar a internet nem o Teams. Pronto, voltou aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui para voltar para lá. Então, como eu estava falando da endometriose, né? Você, em que parte travou? Desde o começo? Eu preciso virar alguma coisa? Está gravando? Tá. Então, ó, alguns tecidos, pessoal, do endométrio. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Dá um sinal aí. Sim, tá tudo ok. Sim. O professor parou com o senhor estava dizendo que todo mês a mulher menstrua, o que mais? Essa endometriose Pronto. acontece por quê? Show. Então, ó, o que acontece? Todo ano. Todo ano, né? Todo mês. Aí, ó. Deixa eu só botar aqui o chat aqui, pessoal, para dar certo. Pronto, agora eu tô vendo e ouvindo vocês. Tá certo, nada impede que a aula de acontecer. Se acostume, ó. Próximo semestre, pronto, agora eu tô vendo todo mundo. Próximo semestre, galera. Provavelmente não, é 99% de chance de ser presencial tudo, viu? Liberaram até as máscaras. Então aí vai ser massa mesmo. Opa, deixa eu botar lá como estava anteriormente. Então, ó, o que acontece? Quando acontece isso em outra região, dói. Entendeu? As mulheres sentem dor. E como tem um tecido ali, como tem um tecido ali do endométrio, pode ser que nasça um bebê ali. Obviamente não é nascer, desculpa. Ele pode ser gerido ali, né? Fica um tempo, mas aí vai ser um caso de aborto. Não é viável esse bebê, certo? Teve um caso, não sei se eu já contei para vocês, que a gente pegou no hospital, tá lá no Valdemar. Todo mês aquela mulher, ninguém sabia, todo mês ela botava sangue pelo nariz, pela boca pelo nariz. Era garantido. Sentia dor, nariz e boca. Aí a gente discutindo, né, o caso clínico, todo mundo e tal. Sugeriu, rapaz, me diga tudo aí de você, tudo. Tipo, relação sexual, o que é que você faz? Tudo. Você não pode mentir pra gente, não. Pá, falou tudo. Coincidentemente, a gente percebeu que era no estado, era quando ela estava grávida, aquilo ali. Aí fizeram exame no esôfago dela, ela tinha tecido endometrial no pescoço. Então, quando ela menstruava, ela botava sangue pelo nariz. Existe a possibilidade, é mais difícil, viu, Joyce? É difícil, tá? Mas existe a possibilidade de engravidar. Tem muitas pessoas, mulheres que engravidam, certo? Mas, assim, cura. Tem tratamento. Você cuida, ela pode voltar depois, certo? Tratamento hormonal e tal. Então, percebe que quando perde a taxa hormonal, aí pode ser que volte, tá? Isso acontece muito também. Beleza? Vamos em frente, né? Então, essa aqui é a quarta questão, né? Que eu tava falando. Então, aí, ó. Até na hora de você escolher o método contraceptivo, tem essas implicações, entendeu? Então, é muito importante. Olha aí, ó. Essa resposta aqui, ó. Tá?
Solicitava mudança do anticonceptivo com o prescritor, certo? Medicamento. Você liga lá pro cara, doutor, fulana tá grávida. Esse medicamento aqui, ó, ele é teratogênico. Aí a pessoa ainda botou uma característica que é o SPE-BIFT, tem outros também características que pode acontecer, tá? Ele causa malformação do sistema nervoso central. Então aí é interessante mudar. Pronto. Uma frase, certo? A gente que inventa um monte de coisa. Tem gente que diz, não, eu daria, porque o médico disse para dar, a gente daria, certo? Então a gente tem que perguntar. E cuidado, é bom perguntar para você não fazer uma vergonha como eu passei. Porque tinha uma situação dessa, aí eu peguei e fui questionar o médico, né? Louco, maluco, estagiário dentro da farmácia. Estudava pouco. Aí o cara disse, não, teve uma mudança, vai estudar mais. Ele disse desse jeito, teve uma mudança, tal, vai estudar mais. Desse jeito. Eu fiquei com vergonha, o que foi que eu fiz? Fui estudar mais. Entendeu? É assim que forma um profissional, tá? Essa aqui eu acredito que não tem nenhum problema não, né? Todo mundo está de boa nessa questão, certo? Vamos para a quinta. Ah, essa questão aqui é muito legal. Ela valia 20 pontos, certo? 20 pontos. É uma questão que apareceu no simulado, só que apareceu no simulado com a resposta. Então, você tinha que só adaptar, não estava tal igual. Então, olha só como essa prova estava boa. Das 7 questões, 2 estavam no simulado, igual, e uma estava também, só que modificada, que era essa aqui, certo? Eu acho que essa aqui é a galera que a galera mais acha que teria ponto. Mas eu acho que é o que a galera mais perderia ponto. Certo? Você percebe aqui, ó, de valendo 20 pontos, a média da turma foi de 11,4. Então, a maioria fez a metade, certo? Olha aí, ó. Acontecem muitas interações medicamentosas, né? A gente sabe disso. A gente não pode, por exemplo, tomar rifampicina com um com antigravidez. Não pode, tá? Não pode. Qualquer desses hormônios. Por quê? Porque vai baixar o efeito, mas não vai ter efeito, e a mulher pode engravidar ali, certo? Você não pode tomar, por exemplo, tetraciclina com quinolona. Se você tomar uma tetraciclina, você não pode comer queijo, por exemplo, certo? Porque tem interação também entre medicamento e alimento. Beleza. Aí, ó, eu disse, cite a principal e descrever, tá? Citar é essa, e você vai descrever o que acontece. A principal interação que ocorre entre um determinado alimento, um alimento X, certo? Que eu falei sobre ele também, tinha que dizer, ó. E a classe de antidepressivo. Pessoal, ó, qual foi o exemplo? Tem muitos, certo? Mas o principal, ó, qual é o que eu falei para vocês? É o queijo, com quem? Os inibidores de monoamina oxidase, né? Os IMAL. Aí teve gente que diz o seguinte, ó. É o queijo com inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Tá errado. Não tem interação aí. Você pode dar. O que você não pode dar é com IMAL. Tá certo? Aí o cara botou outros alimentos que não tinha tiramina e botou IMAL. Tava errado também. Certo? Então vamos lá. Vamos pôr sugerir onde estão aqui. Vamos ver se alguém atingiu os 20 pontos. Olha essa pessoa aqui. Ó. Essa pessoa aqui. Ó. Como foi que ela escreveu essa questão aí? Ó. A ingestão de alimentos ricos em tiramina, queijo, vinho, laticínios, certo? Eu achei massa que a pessoa, né, pesquisou isso aqui, colocou. Essa prova, pessoal, é uma prova pesquisada, você tem acesso à internet. Então, obviamente, isso você vai ter que dar umas pesquisadas também. Você não é que vai ter. Você pode, né? No seu material que eu dei, certo? Então, ó, indivíduos fazendo uso de mal provocam um quadro conhecido como reação do queijo. Olha que legal. O senhor descreveu. A tiramina. Teve gente que perdeu o ponto que disse assim, ó. A tiramina produz catecolamina. Não, a tiramina é uma catecolamina. A tiramina produz noradrenalina. Não, isso não existe. Ela é a própria catecolamina, certo? Que está presente onde? No queijo. O que é que acontece com ela? A tiramina é degradada pela mal que tem no intestino e no fígado. Então, o que acontece? Comi o queijo, certo? Por que é que queijo ele dá uma sensação de bem-estar para nós? Justamente por isso. Que ele tem um efeito como se fosse o efeito de uma noradrenalina, por exemplo. De uma serotonina, por exemplo. Tá? Imagina a seguinte situação. Ó. Tiramina chegou lá no intestino, né? Você comeu o queijo, tá lá. Aí essa mal que tem lá no seu
intestino e tem no fígado, ela degrada a tiramina, quebra a tiramina. Pronto, aí ela não tem mais o seu efeito. O problema é que, se você estiver tomando um antidepressivo e mal, essa mal lá do seu intestino, do seu fígado, vai ser inibida. Ela sendo inibida, a tiramina vai ficar lá tendo um efeito. Igual como se fosse uma noradrenalina, entendeu? É por isso que causa essa reação. Porque você está aumentando a toxicidade do antidepressivo, tá? Aí ele continua. Quando a atividade dessa enzima encontra-se inibida, os níveis de tiramina aumenta, causando efeito simpático mimético, que é aquela parte tóxica. Que é o quê? Eleva acentuadamente a da pressão arterial, o cara tem uma cefaleia, pode ter hemorragia intracraniana, todos esses efeitos aqui tinham lá naquele meu slide, certo? Tá? Desculpa aí, pronto, em frente. Dessa forma, esses alimentos devem ser evitados em pacientes hipertensos com IMAL. Perfeito, a questão aqui, né? Bem tranquilinha, tá? Aí perde ponto que a pessoa, pelo que não citou qual é o que é o IMAL, qual é o alimento, queijo, a tiramina. O cara que falou errado, essa resposta é do meu conhecimento. Sim, né? Foi? Ó, e aí, a pessoa que só disse é IMAL com queijo. Pô, não escreveu, o cara a gente pediu para descrever aqui, ó, tá? Essa pessoa aqui, por exemplo, ó, queijo contém tiramina, substâncias que podem reagir. Não é reagir, certo? Ela não vai reagir, tá? Não reage. Ela tá bloqueada a sua degradação e ela fica lá. Então, ela não reage, certo? Potencializando a absorção da droga. Não é que potencializa a absorção da droga, tá? Ela vai ter mais efeito naquele local. Aí causa, aí corretamente, os efeitos simpático-miméticos e tal. Entendeu? Então, tem uma forma de perder aí alguns pontos. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida nessa questão? Tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, como foi que caiu essa questão na prova, no simulado. Bem parecido, tá? Bem parecido. Só que tinha algumas mudanças. É importante, porque para a gente é importante o conhecimento, né, pessoal? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, olha aqui, ó. Eu coloquei justamente essa questão no simulado, que era para vocês pesquisarem sobre isso. Ó. Explico como ocorre o mecanismo aí, ó, de interação do queijo, bem simples, né? Do queijo com inibidores de mal. Então, o queijo, rico em tiramina. O imal, ele degrada a tiramina. O mal degrada a tiramina, certo? Inibindo essa recaptação de catecolamina, a tiramina ela simula a catecolamina. Ela estando mais lá, vai ter o quê? Mais efeito simpático mimético. E que efeitos são esses? Hipertensão, cefaleia, hipertensão craniana, certo? Então, aqui, ó, o cara que deu uma olhada no material, deu uma pesquisada, estudada, tirou aqueles 20 pontos. Show de bola. Vamos para a sexta. Falta 15 minutos. Intervalo. Depois a gente vem com a aula nova. Essa questão também, ó. Olha aí, ó. Uma galera, 10 pontos valia. Uma galera, né? Boa. Porque quando eu vou corrigir, não sei quem é a galera, não. Só depois que eu vejo as notas, né? Vacilou porque esqueceu uma coisa ou outra, entendeu? E era bem simples, né? Teve gente que trocou enteral para parenteral, tá? Mas vai dar certo. Beleza? Olha aí, ó. Quais as diferenças das vias enterais e parenterais? Quero se diferenciar, enteral e parenteral. Teve gente aqui, pessoal, que trocou. Aí eu considerei, certo? Porque, né? Quando eu percebi que foi vacilo. Quando eu vi que a pessoa, assim, colocou assim, enteral, por exemplo, via oral, sublingual, intramuscular, opa, errou. Entendeu? Errou. Mas quando ela botou assim, enteral, aí botava todas as parenterais, e parenteral, todas as enterais, aí eu acreditei que ela confundiu, certo? Cite 2 ocasiões em que não se deve dar um medicamento pela via enteral e deve ser dado pela via parenteral, explicando ambas. Aí teve gente que só falou e não explicou, perdeu ponto.
Teve gente que só citou, perdeu ponto. Tem gente que explicou de maneira errada, perdeu ponto. Então, tudo isso era critério para perder ponto, certo? Quais são as vias interais, hein? Deixa eu ver se alguém tirou aqui os 100 pontos aqui, ó. Os 10 pontos. Difícil. Pronto, essa aqui, ó. Isso aqui, os 10 pontos. Cadê aqui? Pronto. Interais, ó. Dividiu bem direitinho, né? Via oral, sublingual, via retal, parenteral. A gente nem considera a via retal, pessoal, porque 100%, tá? Porque não, no medicamento nem 100% ele vai para o intestino, não. Só são muito local ali mesmo. Parenteral, via endovenosa, intramuscular, subcutânea, entre outros. Aí na via enteral é a mais utilizada, por apresentar características como segurança, economia, além de facilidade de administração e não causar dor. Contudo, são contraindicados em pacientes para apresentar náusea, vômito, são desacordados e com dificuldade de deglutição, crianças menores, né? Perfeito. Tipo, o cara tá com vômito e náusea, você vai dar um medicamento via oral? Não pode, tem que ser via parenteral, certo? A via parenteral consiste na administração de medicamentos através das seguintes vias: intradérmica, que é aplicada rente à pele, entre a derme e a epiderme, a agulha não chegando na camada profunda, geralmente aplicado no músculo deltóide. Então, caso aqui um exemplo, a pessoa tem diabetes. Você não pode dar, por exemplo, insulina pela via oral, tem que ser a via parenteral, entendeu? Então, em 2 casinhos, vamos que foi para outra. Por exemplo, porque é que essa pessoa aqui, ó, não vou mostrar os errados, tá? Vamos se identificar, não. Vou mostrar só os 100%. Ó, essa pessoa aqui, uma resposta curta, mas atingiu os 100%, certo? Enteral, oral, sublingual, retal. Mesmo esquema. Parenteral, são as vias intravenosas, intramuscular, subcutânea, respiratória e tópica. Professor, precisa escrever muito para atingir a pontuação máxima? Não, é porque você escreveu alguma coisa que foi errada, certo? Ó, não é aconselhável medicar paciente pela via enteral que esteja o quê? Vomitando. Perfeito. 1. É recomendável a parenteral. Infecção aguda. Mais rápida absorção o quê? Parenteral. Perfeito aí, ó. Teve pessoa que escreveu várias outras, né? Teve essa pessoa que escreveu aqui também, que lembrou disso. Imagine você tá com infecção aguda. Ah, vou dar um medicamento pela via oral. Até passar, entendeu? Então tem que ser o quê? 17 é tu? Ah, porque vocês sabem pelo... É bom que só sabe a pessoa mesmo, né? Mas não vou dizendo não, viu? Quem aí, ó, sabe pela... Agora que eu percebi, a matrícula, né? Só digam se vocês acertaram, hein? Se você é assim, ó, pessoal, quem escreveu isso aqui, nem diga que escreveu não, viu? Aí você não se acusa, não. Então, a pessoa escreveu, tipo, a infecção aguda, beleza, né? Achei massa essa ideia. Eu tenho que dar o quê? O medicamento injetável, ou a intramuscular, ou o endovenoso, porque aí vai ser mais rápido o efeito. Então, perfeito. É até um dos critérios para você escolher o quê? A via endovenosa, por exemplo, que é a velocidade de ação, tá? Imagine que você vai dar um medicamento que é de urgência. Esse medicamento tem que ser dado o quê? De uma forma que ele vai ter uma absorção mais rápida, intramuscular, ou que nem precisa de absorção, como a endovenosa, que já dá diretamente no sangue. Um exemplo muito massa que eu dei para vocês foi o quê? Na via oral, tá? A diferença de velocidade de ação. O cara chegou lá na farmácia e tá trabalhando. Mas eu acabei de comer caranguejo ali, quinta do caranguejo, no chá da égua, e tô todo empolado, me coçando, tô com medo de fechar aqui a garganta. O que você vai fazer? Tem os antihistamínicos, que são comprimidos, e são xaropes. O de escolha tem que ser o quê? O xarope, porque o seu efeito é o quê? É mais rápido. É óbvio que o efeito vai passar mais rápido, tá? Mas ele vai começar mais rápido também. Então ali o cara começa com xarope e depois ele vai ficar tomando o quê? Comprimido de prednisona como anti-inflamatório, entendeu? Então é assim, galera, tá? Beleza nessa questão? Isso aqui, pessoal, vocês vão ter esse tipo de dúvida. Não é assim, vai ter uma vez na semana, não é todo dia na farmácia lá, que você estiver trabalhando, o cara vai chegar e vai perguntar a questão do professor, toma, qual é a diferença desse para esse? O cara uma vez chegou na farmácia, olha como é que é. Tava tão acostumado. Comprimido ou xarope? Comprimido ou xarope? O cara chegou lá, pediu um medicamento, aí o cara já saiu na frente, não é comprimido ou xarope? E era um sabonete, entendeu? Era um sabonete. Presta atenção, mano. Presta atenção, não atropela tudo, não. Certo? Essa questão 7ª. Aqui, legal, viu? Dificilmente, que a maioria também acertou a metade. Posso ir para a última, pessoal?
De boa. 10 minutos. O cara pedindo sabonete, né, mano? Comprimido ou xarope? Era sabonete. Eu não lembro que era o nome de sabonete. Mas acontece. Certo? Ó, vamos aí. 7ª. Você tá no balcão da farmácia. O cliente chega e pergunta pra você. Ó. Cara, tô na dúvida. Medicamento de referência é R$180. E o genérico é 50. Qual é a diferença, mano? Me orienta aí. O cara quer saber. Qual o teste que é realizado, para você dizer? Eu botei uma pergunta a mais para você saber. Galera, tem farmacêutico. O cara é formado no UFC. O cara faz mestrado. Faz doutorado. Minto. Foi mestrado no doutorado, não. Só se formou no UFC. Certo? E ele não acredita em genérico. Ele tem delírios trêmulos. E ele tem um estágio antes do Parkinson, que é um estado parkinsoniano. Ele não tem um Parkinson propriamente dito, mas ele tem a tremedeira do Parkinson e tal. Ele toma muito medicamento. A lista de medicamentos dele dá entre 800 e 900 reais. Uma vez eu fiz uma brincadeira com ele, que era pegar se fosse todos genéricos. Dava 250. Olha a diferença. Entendeu? Ele disse, não, eu não acredito no genérico. Eu fiquei, mancho, como é que pode? Tu se formou na mesma faculdade que eu, estudou pelos mesmos livros que eu, os mesmos professores, mas que pode? Pessoa, existe. Entendeu? Vai a gente sair dessa turma que vai sair sem acreditar. Mas ciência. Certo? Então, e aí, galera? Teve gente aqui, ó, que orientou de uma certa forma, mas não respondeu a resposta completamente. Tá? Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos ver como é que foi. Tem uma polêmica hoje porque eu errei essa. Perguntei a uma farmacêutica que lá no hospital como eu falaria fosse ela. Qual o senhor considera certa, mais certas ou erradas? Eu não entendi a pergunta não, Pamela. Fala aí, pergunta aí. Liga o áudio. Ah, sim, escreveu aí, né? Então. Pronto, isso aí foi ela me respondendo, porque eu não acredito que eu errei essa O de referência foi o medicamento pergunta. original. Ele foi registrado após comprovação e eficácia. O genérico tem o mesmo princípio ativo, porém pode ser usado no lugar do de referência. Porém, não tem o mesmo... Não é a resposta, isso aí. Algumas pessoas responderam isso, e não é a resposta. Quando você diz assim, ó, o de referência, ele foi registrado e comprovado pela eficácia pela Anvisa. O genérico também, galera. O genérico, ele foi registrado pela Anvisa, ele foi comprovado pela Anvisa também. Tudo, entendeu? Quando você diz isso aí, parece o quê? Que só de referência foi. Tem gente que diz assim, ó, o genérico, ele é a cópia. Não é isso, não. Ele tem o mesmo princípio ativo. Não é isso, não. Entendeu? Não é isso, não. Ele só não pode ter o nome da marca. Não tem nada a ver, porque o da marca é uma coisa, o genérico é outro. Só que eles dois têm a mesma finalidade, é o mesmo produto. Certo? O que falta para a gente? É só... A gente sabe, só não sabe o quê? Orientar nossas ideias, tá? Vamos lá devagarzinho. Primeiro aqui, respondendo a pergunta. Quais são os testes? Alguns responderam um ou responderam outro. Nós temos 2 principais testes. Que testes são esses? O primeiro teste é o teste de biodisponibilidade. O que é o teste de biodisponibilidade? Para eu falar do teste de biodisponibilidade, eu tenho que falar sobre o outro teste, que é o que a gente chama de bioequivalência. Teve gente que falou um explicando o outro, teve gente que falou outro explicando um. Teve gente que só falou um e era a resposta do outro. Certo? Gilmar acertou? Eram esses 2. Ainda tem um terceiro teste que eu não exigia esse terceiro teste para você explicar, tá? É o de isonomia. Mas aí, falou bioequivalência e biodisponibilidade, beleza. Certo? O que é a bioequivalência? É o seguinte, eu pego o medicamento de referência e vejo todas as miligramas dele que ele tem. Ó. Deixa eu pegar aqui o medicamento para vocês. Estou com esse medicamento aqui, ó, o Milnevrix. Milnevrix, vocês estão vendo aqui, né? Da Axê, laboratório. E ele é uma associação de outras vitaminas e tal, com dipirona e carisoprodol. Então, relaxante muscular com analgésico. Certo? Então, na composição dele tem, ó, cada comprimido revestido de Milnevrix contém 100 mg de piridoxina, 50 mg de cloridrato de tiamina, 100 microgramas de cianocobalamina, 250 mg de dipirona monoidratada e 250 mg de carisoprodol. Quando eu faço isso no Milnevrix, eu tenho que pegar o genérico do Milnevrix e tem que ter a mesma quantidade
de tudo. No teste da Anvisa, provando que cada quantidade, cada produto, Carisoprodol, tiamina, tem as mesmas quantidades, num e no outro. Como é que é o nome desse teste? Nossa, meu celular está descarregando, a qualquer momento vai cair. Não, de boa, tá? Relaxa, meu cara. Certo? E essa resposta... Ué? Resposta? Não, essa resposta está errada, mano. Tá? Ah, essa outra, né? Quer saber? Só terminar aqui que eu falo, tá? Então, ó, o que é a bioequivalência? É isso. É eu pegar o meu Nevrix e pegar o de referência dele, que tem todos os nomes dele, Carisoprodol, né, associações, e ver que os dois têm a mesma coisa. Como é que é o nome desse teste? Bioequivalência. Pronto, já provei o primeiro teste para a Anvisa. Qual é que é o segundo teste? É a biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? Eu vou pegar o comprimido lá, ó. Só tem mais um aqui. Ixi, tá até fungado, olha. Aí não, tá sujo por fora. Peguei o comprimido aqui, ó, rosinha, tomei ele. Buf, tomei. Tá? Quando eu tomo ele, vai ter uma biodisponibilidade, não vai? De 100 miligramas, vai absorver 90. Quando eu tomo o genérico, eu tenho que absorver os mesmos 90. Então, o que é isso? É a biodisponibilidade. Então, esses dois testes são os dois testes feitos. Beleza? Então, tinha que ter esses dois testes. O genérico é a cópia do de referência e são realizados testes de referência, de equivalência farmacêutica e de bioequivalência. Ó, equivalência farmacêutica e bioequivalência são a mesma coisa. Certo? Então, você falou a mesma coisa duas vezes aí. Tem que fazer a biodisponibilidade e a bioequivalência, que são dois testes diferentes. Bioequivalência e equivalência farmacêutica é a mesma coisa. Certo? Então, está incompleto também. Então, vamos lá. Pronto. Falou isso aí, ó. Perfeito. Você explicou para o cara que os dois medicamentos são iguais. Se tomar um ou tomar outro, o efeito vai ser o mesmo. Por conta desses dois testes. O cara provou lá, ó. Você tomou genérico, absorve a mesma quantidade. Tomou genérico, tem as mesmas quantidades. Tomou genérico, a biodisponibilidade é a mesma, porque a bioequivalência é a mesma. Tá? Aí aqui, pessoal, você poderia dizer... A resposta era isso. Poderia dizer coisas como o quê? E é o que vai aparecer lá para vocês, tá? Na parte mais real mesmo da sua vida. Por que ele é barato? E aí as pessoas explicaram isso até isso é errado. Ele não é barato, né? Porque não pode ter propaganda do carazinho lá, não. Não é porque não tem marca, não é isso, não. Ele é isento fiscalmente de algumas coisas, certo? Os genéricos. E existe uma lei que eu até falei para vocês, né, que é proibido você dizer assim, tome o paracetamol genérico da Medley. Não pode ter isso. O que é que ele diz? Tome analgésicos da Medley. Pode fazer isso. Então, como não tem tanta repercussão, né, no marketing, eles conseguem, além das isenções, diminuir o seu valor, certo? Pessoal, o preço para fazer um genérico e para fazer um de referência é o mesmo, porque os testes são os mesmos. O que vai ter em cima do encargo de referência são os encargos fiscais. Marketing, pagar o cara que fez a propaganda, a distribuição, o nome dele, entendeu? E além de tudo isso, ele tem, digamos assim, um poder de compra maior. Então, o cara já agrega tudo naquele valor. Então, por isso que ele é mais caro, entendeu? Então, tudo isso aí, ó, obviamente você explicaria os testes, né? Nessa questão, só os testes, tá? Mas tudo isso aqui você poderia escrever. Quem escreveu só isso e não falou sobre os testes, ganhou alguma pontuação também. Beleza? Deixa eu ver quem é a pessoa que pegou os 10 pontos. Aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Essa resposta como tá show. Pois eu tirei só metade por causa disso. Uma coisa... Pois é. Isso aí vão lhe perguntar todo dia, viu? Todo dia. Sim, sempre tem o G maiúsculozinho, tá? Que aí você, pela caixa você já diferencia. Olha aqui esse aqui, ó. Os de referência são aqueles que possuem eficácia e segurança cientificamente comprovada. Os genéricos são medicamentos que apresentam princípio ativo idêntico ao medicamento de referência. O que é assegurado por testes apresentados à Anvisa. Aí, ó, o cara disse, apresentou o teste. Ele também passa pelos testes. Algumas pessoas sugeriam nas respostas que não passava, mas passa, tá? Sendo mais acessível que os de referência. Ó, aquela né, questão já financeira que eu falei para vocês. Os testes, biodisponibilidade e bioequivalência. A biodisponibilidade, o que é? Relacionar a quantidade disponível para absorção, ou seja, o que entra lá no cara, no corpo do cara. E a velocidade de absorção do fármaco. Perfeito. Bioequivalência é o quê? É o comparativo entre as biodisponibilidades de dois medicamentos. Ou seja, um tem isso e o outro também tem isso. Entendeu? São considerados bioequivalentes quando não forem constatadas diferenças significativas entre a quantidade absorvida. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês, né? Que é a velocidade também. Você até falou isso.
E é assegurado que o efeito seja o quê? É essencialmente os mesmos. Perfeita essa resposta aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer revisão de alguma questão? Eu acredito que foi bem boa essa prova, né? Então não tem tantos problemas, não. Certo? Professor, deixa eu chorar um pouquinho. Pode, né? Pessoal, 8 horas, tá? Vamos fazer um intervalozinho até 8h30. Aí a gente vem com matéria nova, uma nova disciplina de gestão farmacêutica, tá? É bem de boa a aula, bem de boa esse novo módulo. É mais assim a parte administrativa mesmo, que a gente vai ver. Certo? Qualquer coisa aí, quiser conversar sobre a prova um pouquinho quando a gente voltar, lembrar nesse intervalo aí, a gente fala também. Tá bom? Então, até já. Tomar alguma coisa, comer alguma coisa e descansar e a gente volta já já. Tá? Até logo. E o professor deu intervalo, foi? Ou tá mudo só para mim? Foi o intervalo, Pamela. 8h30 volta. Acho que eu entendi, 8h30. Intervalo, mulher. Ah, tá bom. Ah, 8h30 por a gente isso que eu volta. saí, quando voltei tava mudo. Obrigada. Vai jantar? Ei, Alberson, olha os mensagens privadas aí.
E aí, povo? Vamos lá? Vamos de novo. Galera, eu vou encerrar essa reunião e vou abrir outra para ficar no vídeo bem direitinho, tá? Da aula de vocês. Tá certo? Pronto, vou tirar ela aqui e vou colocar outra.